O pavor invadiu o território deles. Você precisa ouvir isso. As paredes de sua casa testemunharam em silêncio. E agora, a gravação de sua vida é a sentença que destrói a narrativa que eles tentaram construir sobre você. Eles achavam que a crueldade era privada, que os sorrisos dissimulados eram invisíveis e que a ambiguidade seria para sempre o refúgio deles. Mas a câmera é uma contadora de histórias implacável. Ela transformou cada ato mesquinho em uma prova irrefutável. E agora o filme mostra o padrão exato da maldade que eles tentaram mascarar. O que está gravado não é a sua fraqueza, mas a sua calma estratégica. O momento de virada que você esperava não é um ataque, mas uma simples exibição da realidade. O que eles chamavam de paranoia, o seu cuidado em proteger seu espaço e manter a sua postura, se tornou o alicerce da sua verdade. Eles estão aterrorizados porque o registro não negocia, não aceita subornos e não se importa com reputações. Ele simplesmente mostra a sequência. A mentira complexa deles não resiste à lógica do seu dia a dia documentado. Você está prestes a entender como a sua rotina, o seu silêncio e a sua dignidade se transformaram na arma mais poderosa para recuperar o que é seu por direito. A hora de deixar a evidência falar é agora. Se esta verdade já ressoa forte em você e você sente a ativação energética deste momento, declare ao universo que você aceita a quebra dessa farsa. Curta este vídeo imediatamente, ative o sininho para não perder a sequência desta revelação e comente o número 77 para garantir que a justiça e a clareza entrem em sua vida agora. Comente 77 e receba esta ativação. Você se lembra daquele sorriso de deboche quando te chamavam de paranoico? Eles achavam que sua cautela era sinal de fraqueza, que você estava exagerando ao proteger seu espaço. O que eles não sabiam é que cada passo cuidadoso que você deu, cada limite que você impôs, não era medo, era pura estratégia. Você não estava se escondendo, você estava se armando. Sua paranoia era, na verdade, a fundação invisível da armadura que você construiu para manter a verdade segura. Essa sua armadura agora se tornou o arquivo da verdade. O filme não tem pressa e não se importa com a fama deles. O que antes era apenas a palavra deles contra a sua, hoje é um fato registrado, itemizado e com carimbo de tempo. Você apenas se manteve firme e deixou que o registro imparcial do seu dia a dia convertesse a ambiguidade deles em prova. O jogo da manipulação deles acaba porque a lente é um juiz que não aceita suborno ou desculpas. Sua vitória não está na exposição, mas na posse inabalável da verdade. Você fez o inventário da farsa. Agora, entenda, a soberania real não está em gritar o que está filmado, mas em usar essa clareza como alicerce. O filme registrou o que foi roubado de você. Mas qual é a ação silenciosa e definitiva que transforma essa prova em um novo começo, que encerra o livro de uma vez por todas? Seu espaço não é mais só um lugar para morar. Ele se tornou a prova que não pode ser comprada. Pense em toda aquela gente que dependia de histórias vazias e de que ninguém estava olhando. Você, por outro lado, fez uma escolha silenciosa: proteger o que era seu. Você transformou suas paredes em testemunhas e seus móveis em jurados que não se importam com sorrisos falsos ou reputações. A câmera que você instalou não é um ato de paranoia, mas sim de soberania. Ela não guarda rancor, ela apenas guarda o tempo, e esse tempo é o único aliado que eles não puderam subornar. Quando o filme começar a rodar, eles verão que cada risada baixa, cada omissão calculada e cada gesto de desprezo foram catalogados como itens numa conta. Você não precisou gritar para provar nada, você simplesmente agiu com clareza. O que eles chamavam de excesso de cautela é agora o alicerce da sua defesa. Sua casa manteve o registro,
traduzindo o caos deles em uma cronologia de fatos inegáveis. A verdade não precisava de palanque, precisava apenas de uma lente honesta. Você produziu a prova que merecia, transformando a rotina comum em testemunho irrefutável. O que acontece quando as desculpas deles encontram um timestamp irremovível? A ambiguidade, que era o maior trunfo deles, simplesmente evapora sob a luz da tela. Eles esperavam fumaça, mas você entregou aritmética. Sequência mais repetição é igual a motivo. Você está prestes a ver o que acontece quando o castelo de cartas deles, construído em cima de confusão, colide com a solidez de um simples registro. Fique firme, pois a próxima etapa revela exatamente como a continuidade das suas ações mais simples se torna o argumento moral que destrói a mentira. Você sentiu o corte de cada sorriso que parecia amigável na frente dos outros, mas escondia uma ponta afiada para você. Eles achavam que estavam no palco, dando um show privado de superioridade e que ninguém jamais cobraria o ingresso. Mas você estava lá e a verdade é que o seu espaço estava anotando tudo. Aquela falsidade, aquela pequena zombaria que eles achavam que evaporaria, não é mais uma memória vaga. Ela virou uma entrada permanente, um item listado no livro de contas da realidade, provando que sua soberania não é negociável. Você agora detém a prova inegável, não de um erro isolado, mas de um padrão estratégico. O que eles chamavam de mal-entendido ou exagero seu se desfaz quando os clipes são colocados lado a lado. Você observou essa peça se desenrolar muitas vezes? E agora tem o roteiro gravado. Sua calma, seu silêncio estratégico, a decisão de documentar, foi o que transformou o teatro deles em evidência forense. Você não está buscando vingança. Você está exigindo clareza e a câmera está entregando a fatura com juros. A verdade já está arquivada. O balanço foi fechado e o valor da dívida está exposto. Mas se a revelação do passado é apenas o primeiro passo, o que acontece com a máscara deles quando a contagem final é mostrada? E o que isso significa para o poder que você nem sabia que estava prestes a exercer? Escolhido. Pause a gravação mental que você está assistindo. Agora, a pergunta de R$1 milhão. Você está apenas consumindo esta verdade ou está produzindo sua própria prova de poder? Falar sobre alinhamento é fácil. Agir para manifestá-lo é o verdadeiro compromisso. Sua vida, assim como o filme da sua casa, está registrando tudo, e a intenção pura cria um ledger que não mente. Se você entende que a gravação da sua vida já está virando o jogo, e se você está realmente pronto para ver essa manifestação se cristalizar, não só em tela, mas na sua realidade, eu tenho um teste para o seu comprometimento. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e a sua abundância está se manifestando, comente 77 agora mesmo. Por que 77? Porque é o código energético da abundância infinita, o sinal de que suas manifestações estão se tornando um fato inegável, um frame de evidência que ninguém pode editar. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está ativando. E se você está de fato comprometido com esta jornada de clareza e poder, faça a sua parte para manter esta missão ativa. Curta este vídeo para sinalizar que você concorda com esta verdade e se inscreva no canal se você ainda não faz parte deste corpo de evidências. Seu suporte mantém esta câmera ligada, entregando o conteúdo de alta voltagem que traduz sua dignidade em prova. Não assista o filme, seja o produtor. A ambiguidade era o esconderijo favorito deles, o nevoeiro, onde podiam sussurrar mentiras e fazer você duvidar da sua memória. Eles precisavam dessa confusão para manter o poder, mas você, estrategicamente, transformou seu espaço em um tribunal de fatos. Agora, cada segundo gravado é um laser que atravessa aquela neblina. Eles não podem mais dizer foi um mal-entendido ou você está exagerando, quando o filme mostra a sequência exata.
Você tirou deles a incerteza, que era sua principal moeda de troca. Sua força agora reside na sequência. Não é um grito dramático que prova sua verdade, mas os pequenos padrões do seu dia a dia que falam mais alto. Sua calma, sua rotina inabalável e a maneira como você respira antes de responder a uma provocação estão gravadas. O que era um lapso isolado, para a câmera é uma entrada repetida, até se tornar um método. Você não precisa persuadir, você apenas demonstra a lógica e ela é inegociável. A verdadeira vitória não é a exposição deles, mas a soberania que você recuperou. O registro limpa a sujeira, mas o que acontece depois que a tela apaga e a verdade é finalmente um fato visível? Se a confusão desapareceu e as desculpas não funcionam mais, como você usa o peso dessa nova clareza para construir o futuro que é apenas seu? O que eles fizeram não foram erros isolados. Foram ensaios, pequenas picadas de veneno que você sentiu dia após dia. Eles contaram com a neblina, com a sua dúvida, para fazer você questionar a si mesmo. Mas agora você tem o filme. Você não precisa mais gritar para provar a verdade. A sequência de eventos, aquele sorriso falso, aquele passo para trás na hora que você mais precisava, não mente. A câmera não tem partido. Ela apenas soma os recibos. Ela transforma o que era fofoca em um balanço contábil inegável. Tudo o que chamaram de paranoia, sua decisão de instalar aquela câmera, de manter a calma e de anotar os fatos, agora é sua armadura. Você não está buscando vingança, mas sim clareza. Sua postura tranquila, registrada em vídeo, é o seu veredito. Enquanto eles se debatem para reescrever o roteiro, a sua rotina simples e digna, o jeito que você dobra a toalha ou respira antes de responder, se torna o seu argumento mais forte. O filme capturou a sua soberania, mostrando que você não se dobrou ao caos deles. O que eles temem não é a exposição momentânea, é a lógica fria da repetição. Eles dependiam da confusão para sobreviver, mas a verdade é aritmética. Fato, paz. Repetição, traz motivo. O que acontece quando você não só prova o que aconteceu, mas também como e por que isso aconteceu? Eles contavam com a névoa, com aquele espaço cinzento onde a memória falha e a história pode ser torcida. Você sabe, aquele sorrisinho de lado, a fala mansa em público que cobria a agressão silenciosa na sua casa. Pois bem, o charme acabou. O que eles consideravam ensaio particular de crueldade, cada desprezo, cada risada fora de hora, virou evidência catalogada. A câmera não tem partido, ela tem tempo. Ela pega a performance deles, aquela dança de inocência ensaiada, e congela no momento exato, transformando o teatro em prova. Pense nisso. A sua decisão de instalar uma câmera não foi medo. Foi pura estratégia. Eles te chamaram de paranoico, mas essa paranoia é agora o seu escudo. Cada ato insignificante de desdém que eles empilharam contra você está agora empilhado contra eles, rotulado com hora e data. O que a fita faz é pegar a desculpa esfarrapada, o foi um mal-entendido, e colocar lado a lado com a ação repetida. O contexto que eles usavam para se esconder é agora a linha reta que aponta para a intenção deles. Você não precisa gritar para provar nada. A soberania da verdade está no replay. A grande jogada deles sempre foi forçar você a duvidar de si mesmo, a aceitar a confusão como normal. Mas quando você tem a sequência, a continuidade, o padrão visível, não há mais espaço para negociação. A fita converte a fofoca deles em um balanço contábil que não pode ser adulterado. Você está prestes a ver como a simples quietude da verdade, arquivada em pixels, faz a base da autoridade deles tremer de um jeito que palavras nunca fariam. Mas a pergunta que realmente importa agora é: o que acontece com a credibilidade deles quando o público percebe que a lealdade foi construída sobre uma farsa gravada? Eles apostaram no seu colapso,
esperando que você reagisse com o caos para terem a prova de que você era o instável. Mas o vídeo mostra o contrário. Sua calma não foi passividade, foi uma muralha. Cada respiração medida, cada momento em que você manteve o olhar firme em vez de desmoronar, foi uma prova silenciosa. Você não precisou gritar ou encenar. Sua quietude registrada no filme é o martelo que bate o veredito final, transformando a ausência de fúria no argumento mais forte contra a fúria deles. Essa é a sua soberania registrada. O que eles chamavam de paranoia ou excesso de cuidado, agora se prova a sua maior fortaleza. Sua rotina, desde o jeito que você fecha uma porta até a pausa que você faz antes de responder uma provocação, está ali, na sequência, sem cortes. Esses pequenos atos provam sua estabilidade, mostrando que você não é volátil. Eles esperavam uma novela cheia de gritos. Você entregou um documentário de fatos, onde a continuidade da sua graça comum desmantela a performance ensaiada deles. A evidência é pesada, mas a verdadeira virada não é o que os outros verão. É o que eles sentirão quando assistirem a si mesmos no replay, vendo o método e a frieza que usaram. A questão agora não é sobre a sua inocência, que já está em pauta. A pergunta profunda é esta: o que acontece com a alma de alguém quando o espelho finalmente quebra e revela o cálculo exato do próprio mal que ele tentou esconder? Eles apostaram no show e na confusão, mas você tem algo mais forte: a repetição silenciosa. O jeito que você arruma sua mesa, o momento exato em que você para respirar antes de responder ao caos. Esses não são atos vazios, são a sua assinatura diária. Quando a câmera roda, ela não vê uma performance, ela vê um padrão. E um padrão de autocuidado e controle prova que você não é o caos que eles tentaram vender. Você se manteve firme. Eles podem tentar torcer uma única cena, dizer que foi tirada do contexto, mas eles não podem editar um mês inteiro de estabilidade. Seu ritual de preparar um café ou de cuidar das suas plantas se torna a prova inquebrável. É a continuidade da sua vida que desmente a mentira deles. Sua compostura filmada dia após dia é o argumento de defesa mais robusto que existe. Você não está implorando para ser acreditado. Você está simplesmente exibindo o filme. Essa é a diferença entre ser uma vítima de uma história e se tornar o autor do seu próprio arquivo. A fita não registra apenas o que eles fizeram. Ela grava quem você é na ausência de plateia. O registro da sua casa se torna a sua verdade mais profunda, a prova de que você é soberano em seu próprio espaço. Mas o que acontece quando essa verdade não é apenas um registro do passado, mas a chave que desbloqueia um poder ainda maior sobre o seu próprio destino? Eles usaram a fofoca para criar confusão e te julgar. Você sentiu o peso disso, mas a mesa virou. Você não precisa mais se desgastar discutindo. A lógica que você construiu, a evidência fria e silenciosa, é seu escudo final. O muro de negação deles era feito de papel. Ele desmorona quando a realidade em pixels surge. O silêncio da prova é sempre mais alto que o grito das desculpas. Eles dependiam da ambiguidade para sobreviver e negar tudo. Sua câmera removeu esse esconderijo. A filmagem não se importa com o status deles, apenas mostra quem fez o quê, na ordem exata. Isso é soberania. O registro não pede desculpas. Ele coloca a sequência dos fatos para todos verem, e a verdade inteira é sua. Essa clareza total anula qualquer tentativa de reescrever sua história. Com o castelo de mentiras deles derrubado pela sua documentação, a verdadeira liberdade surge. A maioria usa a prova para fechar um ciclo, mas você usará essa base de fatos para algo maior. A questão agora não é o que eles farão, é sobre a forma radicalmente nova que a sua verdade inegável dará à sua própria vida. Você já parou para imaginar o terror no olhar deles?
O tsunami de consequências que eles criaram não é uma onda de raiva sua, é um mar de fatos. Eles achavam que a crueldade era uma peça de teatro particular, onde só eles ditavam as regras. Agora, a cortina se abriu. A plateia está assistindo ao filme sem cortes, onde cada sorriso falso e cada momento de abandono está itemizado. Você não precisou gritar. Sua compostura e sua dignidade são o roteiro que eles jamais conseguem reescrever. Eles dependiam da confusão, aquela fumaça que ofusca a verdade. Mas seu registro não aceita negociação. A fita é uma contabilidade que transforma a desculpa deles em uma conta a pagar, com data e hora. Lembra quando te chamaram de paranoico? Sua decisão de proteger seu espaço não foi medo, foi estratégia pura. Você transformou seu ambiente em um tribunal onde a prova fala mais alto que qualquer charme ou status. O poder voltou para você. A exposição não é o final da sua história, é o pivô. A câmera provou que a verdade é um padrão lógico e não um acidente isolado. O veredito está nas suas mãos e o jogo mudou para sempre. Agora, a verdadeira questão não é o que o registro mostra, mas sim o que você faz quando a ambiguidade morre. Como é que se cobra uma dívida de clareza no mundo real? Você sabia que eles estavam jogando um papel, mas agora a cortina caiu. O subtítulo é claro. O espelho está na frente deles, e pela primeira vez, eles estão vendo o vilão que realmente são. Toda aquela pose, todo o sorriso falso, toda a crueldade silenciosa que eles pensavam que ficaria só no privado, agora está gravada em alta definição. A câmera que você colocou não pisca, ela não se importa com a reputação deles ou com as desculpas. Ela simplesmente mostra o roteiro que eles escreveram, e o terror bate quando percebem que são o monstro da própria história. Eles contavam com a confusão, com a ambiguidade, esperando que a história fosse sempre ele disse, ela disse. Mas a filmagem não aceita negociação. O que eles chamavam de paranoia sua, agora é prova incontestável. Você não está buscando vingança, você está exigindo clareza. Cada frame mostra a sequência, o padrão, a intenção. Quando o seu comportamento calmo e constante é comparado com o teatro deles, a verdade vira uma matemática simples. Você não precisa gritar para provar nada. O registro faz o trabalho por você, e essa soberania é o que mais os apavora. A beleza desse momento é que a exposição não é o fim da história. É o ponto de virada. Você transformou sua casa em um tribunal silencioso onde a evidência é o único juiz. Agora que a fita provou o padrão, que o registro desmantelou cada mentira, resta a pergunta crucial. Se eles viram o vilão que eram e o mundo também vê, o que acontece quando o castelo deles desmorona e a única coisa que resta é o peso da verdade que eles tentaram enterrar? Você sentiu o fogo da raiva e a tentação de revidar na mesma moeda, mas entenda, o que você está fazendo não é vingança mesquinha, é um acerto de contas justo. A fita da sua casa não é um martelo para condenar, ela é a escritura de volta para sua mão, provando que sua dignidade nunca se perdeu. Você está apenas resgatando a verdade que foi roubada pela ambiguidade deles. Chamaram você de paranoico, mas sua quietude e sua decisão de proteger o seu espaço eram puramente estratégicas. Cada frame capturado é uma entrada no livro Razão da Verdade, enquanto eles tentavam reescrever a história com mentiras e charmes vazios. Você estava calmamente arquivando os fatos. A força desse registro não está no grito, mas na repetição fria e inegável do padrão. A verdade registrada é um idioma que a mentira não consegue negociar. O que aconteceu na sua casa não é mais uma discussão de quem disse o quê. É um padrão visível, um cálculo matemático. Você não precisa brigar, pois o filme já entregou o veredito.
Mas se a fita é o juiz implacável da história deles, qual é o novo papel que a clareza deste registro lhe obriga a assumir? Pense na sua coleção de provas, não como arquivos digitais, mas como a única moeda forte que você tem para negociar a sua realidade. Você construiu essa riqueza com paciência e clareza, transformando cada rotina calma e cada momento de compostura registrada em um ativo inegociável. Enquanto eles usam a fofoca e a negação como troco, você tem o ouro puro do fato. Sua vida, documentada com precisão, é o cofre onde a verdade reside e você detém a chave. Eles prosperavam no nevoeiro, onde a ambiguidade permitia que as mentiras deles flutuassem sem consequências. Mas quando você mostra a gravação, você fecha o espaço para o debate e para o fingimento. Você não está implorando por justiça, você está demonstrando a realidade em tempo real. Cada registro e cada ação comprovada é um cheque sem fundo para a narrativa deles. Você não precisa levantar a voz. O seu registro fala por si e garante que a sua soberania não pode mais ser posta em xeque. Essa moeda de prova que você acumulou não é apenas para defesa. Ela redefine o valor de tudo ao seu redor. Ela demonstra que você tem a capacidade de transformar o invisível em inegável. Mas se essa evidência é tão irrefutável e o chão está desabando sob os pés deles, qual é o último e mais desesperado recurso que eles tentarão usar quando perceberem que o dinheiro da mentira não compra mais o silêncio do mundo? Você sentiu sua energia sendo drenada pela dúvida? Isso não foi um acidente. Foi uma estratégia de confusão desenhada para fazer você questionar a própria realidade. Eles roubaram seu poder, operando na neblina, usando a fofoca e a incerteza como moeda. Mas essa neblina acabou. O registro que você tem é a luz implacável que queima as desculpas deles. Você não está buscando vingança, você está exigindo clareza, e a verdade, quando arquivada em sequência, transforma-se em um veredicto inegociável. O que te salva agora não é um grito de guerra, mas a sua consistência. Eles apostavam no seu colapso, mas você entregou rotina, seus hábitos calmos, o modo como você dobra uma toalha ou respira antes de responder, tudo isso é testemunho. O arquivo converte sua dignidade comum em uma prova indestrutível que ninguém pode editar. A câmera não gravou apenas os erros deles, ela arquivou a sua força inabalável. O tempo todo, o seu comportamento estável era a armadura. Eles temem o que a filmagem mostra, mas o terror real é o que a prova estabelece para o futuro. Um novo sistema onde a verdade é friamente aritmética e não opinião negociável. Você não precisa mais lutar contra a narrativa deles, porque a lógica já fez o trabalho pesado. Sua próxima jogada não é sobre provar que você está certo. É sobre dominar o campo onde a honestidade se tornou a única moeda. Mas como você mantém a serenidade no exato momento em que o mundo vê o que você viu o tempo todo? Sua postura firme não é um show para a galeria, é o seu escudo mais forte. Enquanto eles criaram o caos e a gritaria para te desestabilizar, você se manteve no eixo. Cada respiração controlada, cada momento em que você se recusou a gritar ou a cair no jogo deles, foi filmado. O arquivo não registra apenas a crueldade deles, ele arquiva a sua compostura. Essa calma, vista em sequência, se torna a prova inegável de que você agiu com intenção, não com emoção descontrolada. Você não precisa de advogados para convencer. A sua dignidade gravada fará o trabalho. As câmeras transformaram sua rotina em testemunho. Cada ato simples, como fazer seu café ou arrumar sua casa, era um ponto de ancoragem em meio à tempestade que eles criavam. Eles tentaram te pintar como instável e volátil, mas o arquivo mostra o contrário, uma série de atos estáveis e previsíveis que resistem à narrativa de crise que eles inventaram.
O mundano se torna forense. O arquivo não aceita suborno e não se importa com a reputação deles. Ele apenas alinha os fatos, e essa clareza é o que destrói a moeda deles, que era a ambiguidade. Quando o momento de confrontar o arquivo chegar, o verdadeiro medo deles não será a sua raiva, mas o seu silêncio. Você não precisa adicionar drama. Seu papel agora é apenas manter a sua postura reta e deixar que o filme mostre o rastro de escolhas deles, em cores vívidas e com data e hora exatas. Pense no que acontece quando a desculpa favorita deles não foi bem assim. É rebatida por uma repetição constante de comportamento gravado. O que acontece quando o padrão é tão claro que a lógica supera a lealdade? Você está prestes a descobrir como a verdade, quando bem arquivada, tem a força de uma maré. Escute bem. Você não apenas sobreviveu, você inteligentemente arquitetou a sua vitória. A profecia se cumpriu. Aquilo que o inimigo usava para te apagar, a ambiguidade e a incerteza, agora está gravado em pixels inegáveis como a prova da sua retidão. O registro da sua vida se tornou a fatura final que a maldade jamais conseguirá pagar. Receba este veredito. O filme da sua casa virou a sentença, e o poder que foi capturado agora é seu.